Fala, meus amigos, estamos de volta aí com a resolução daquelas duas questõezinhas que eu tinha passado para vocês, se não me engano, no sábado, e fiquei devendo no domingo para vocês, mas me deu um pouco de trabalho para resolver, tá, pessoal? Por isso que eu demorei um pouquinho. Resolver foi fácil. O difícil foi pegar assim um resumo um pouco mais fácil de entender, né? Rapidamente aqui, o pessoal já está aplaudindo. Agradecer mais uma vez os 2.000 inscritos, já rumo aí aos 2.100. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pela participação. Continue participando, né? Terei o prazer em ajudar vocês aí. E aqui eu tenho um presente para vocês de novo, no final do vídeo, duas boas notícias. Agora, quem é um RF Videoaula? Rapidamente, um pouquinho do meu trabalho. Essa é a minha foto aí, com a blusa do Senai, né? E aí, inclusive, até falo aqui no YouTube, não, no Facebook, com relação ao meu trabalho voluntário, incentivando as pessoas, você que está assistindo também, a fazer um trabalho voluntário perto da sua casa. É muito bom, é muito bom. Não tem nada no mundo que pague esses meninos aí aprendendo, vendo no olhar uma esperança de um futuro melhor, né? Se quiser conhecer mais um pouquinho, entra no meu Facebook, tá? Não tem muitas fotos dos meninos, mas essa é mais uma outra foto, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vamos fazer a nossa parte que a gente melhora um pouco esse país. Seguindo aí, essa foi a questão que eu passei para vocês, questão da OAB. Não sou advogado, fiz concurso para auditor, mas acabei desistindo, não é minha praia. Fiquei 2 anos estudando, mas enfim, aprendi bastante coisa. Então vamos lá. Assinar a opção correta com base no que dispõe a Constituição Federal a respeito do Estado de Defesa. Quando cessar o Estado de Defesa, cessarão também seus efeitos, não sendo os seus executores responsabilizados pelos ilícitos cometidos. Errado, naturalmente, né? Eles serão, sim, mesmo que tenha cessado o Estado de Defesa, os executores irão responder a posteriori, mesmo após o suspender, né, o encerramento do Estado de Defesa. Então, a resposta está errada. Haverá supressão do direito de reunião durante a vigência do Estado de Defesa? Negativo. Supressão é anulação, pessoal. Na verdade, é suspensão. Suspensão, tá? Então, letra A, errada. Executores serão, sim, responsabilizados. Haverá suspensão. Tá? O preso ficará incomunicável durante a vigência do Estado de Defesa? Negativo. O preso continuará tendo direito à sua comunicação, tá? Mesmo na vigência do Estado de Defesa. E a questão D, item D, que está correto. A questão do prazo do Estado de Defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Não, desculpa, podendo ser prorrogado uma única vez, não. Podendo ser prorrogado uma vez por igual período, caso persistam as razões que justifiquem a sua decretação. Então aqui, ó. Então tá aí, ó. Resolução não sendo executores, corta esse não, fica certo. Haverá suspensão e não supressão. O preso ficará comunicável e o tempo de duração, como eu falado, está correto. Questão do nosso canal, né? Com relação ao estado de sítio, o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Senado Federal decidir por maioria absoluta. Senado Federal, não. Congresso Nacional. Congresso Nacional é composto pelas duas casas. Câmara dos Deputados, né? Nós temos os deputados federais e o Senado Federal. O conjunto dos dois forma o Congresso. São as duas. Então vamos seguindo aqui. Número 2, então, não é Senado Federal, Congresso Nacional. O decreto de estado de sítio indicará a sua duração, indicará também as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que farão suprimidas. Opa, já vou parar aqui, não precisa nem ler o resto. Suspensas, tá? Suspensas. Suprimida não, suprimida é aniquilada, é anulada, ela fica suspensa pelo período do estado de sítio. Cessando o estado de sítio, a suspensão não tem mais valor, ela volta a ter validade as garantias constitucionais. Então, item 1, 2 errado. No caso da comoção de grave repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de sítio, o presidente poderá ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa. O pessoal aqui está invertido, naturalmente. A grande maioria do pessoal percebeu essa questão. A questão, tanto a primeira questão como a segunda, a grande maioria das pessoas acertaram. Então, eu fiquei até de botar para vocês aí, mas o vídeo ia ficar muito comprido, não coloquei as pessoas que acertaram. Mas, enfim, estão de parabéns, importante que vocês tentaram. Então, cadê meu cursor? Então, aqui, ó. Comprova a ineficácia
do estado de defesa, o presidente Michel Temer poderá, ouvidos os conselhos da República de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Tá tudo bonitinho para vocês aí. Aqui eu acabei bobeando, tá? Acabei não invertendo. Acontece, né? Vou invertir sim. Acho que eu inverti. Vamos lá, medida durante o estado de defesa para estado de sítio. Então botei certo, né? Sim. É que eu só não marquei aqui, mas tá certinho, tá, pessoal? Então tá na posição correta. Então é assim, estado de defesa foi ineficaz, não teve eficiência, o presidente poderá, ele não é obrigado, ele poderá solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar, decreto presidencial, decretar o estado de sítio. Então, letra E é o gabarito. Pessoal, vamos continuar aqui. Esfera federal, existem o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de sítio é muito mais grave que o estado de defesa. E ambos partem da iniciativa do presidente da República, tá? Decreto presidencial. O ED, o estado de defesa, é decretado para preservar ou restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. E com relação ao ES, estado de sítio, ele é solicitado, via decreto presidencial, quando o estado de defesa não resolveu o problema e quando o problema atinge toda a esfera nacional, ou também em casos de guerra. Pessoal, situação de emergência, só a título de curiosidade, tá? Situação de emergência, estado de calamidade pública. Situação de emergência é muito menos grave do que o estado de calamidade pública. O decreto 7.257, né, que rege o Conselho e o Sistema Nacional de Defesa, estabelece a diferença entre eles. É bom saber, né? Então, a situação de emergência, Renato, é o quê? Uma situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que venham implicar o comprometimento parcial, palavra-chave aí, ó, keyword, parcial, comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido, tá? O ente pode ser o município, o estado, né? Vamos lá, o estado de calamidade pública, situação também anormal, provocada também por desastres, causados por danos e prejuízos que venham implicar o comprometimento substancial, extensivo, da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Ambos podem ser decretados tanto pelo prefeito quanto pelo governador, tá? Só que se for decretado pelo prefeito, o governador precisa homologar essa solicitação para ter, então, validade estadual da situação de emergência ou do estado de calamidade pública. Pessoal, estado de defesa, sítio. Em ambos os casos, o presidente escuta o Conselho da República, que eu chamo de CR, e o Conselho de Defesa Nacional, CDN, tá? O presidente escuta a opinião deles. Estado de defesa, decreto do presidente encaminhado ao Congresso Nacional. Vai avaliar e vai fazer a votação por maioria absoluta, para ver se vai aprovar o decreto do presidente. Estado de sítio, o presidente solicita autorização ao Congresso Nacional. Tá? Também é um decreto, mas ele tem que ter o afirmativo do Congresso Nacional. Como é que a gente guarda isso? Estado de defesa, o presidente decreta. Estado de sítio, o presidente solicita autorização ao Congresso. Uma forma interessante de guardar. D com D, S com S. Tá? Ambos são... Opa, subiu tudo, galera. Peço desculpa aí. Que eu não uso mal, eu uso... Vamos lá. Então, ambos são decretos presidenciais, né? Só que o estado de sítio ele solicita uma autorização ao Congresso. Vamos entender mais isso para frente, fica mais claro. Com relação ao prazo, estado de defesa, prazo de até 30 dias, prorrogável uma vez. E estado de sítio, Renato? Situação 1, situação 2. Situação 1, comoção grave ou ineficiência do estado de defesa? Sim, Renato. Então, prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período. 30, mais 30, mais 30, mais 30, por aí vai. E em caso de guerra ou agressão armada estrangeira, não tem tempo período para extinguir. Ela mantém o período que poderá manter, tem que ter o poderá, interessante isso, poderá manter durante o período de vigência da guerra, tá? O estado de sítio. É comum que se mantenha, né? Fluxograma do estado de defesa. Presidente Michel Temer, decidi declarar estado de defesa. O presidente ouve os conselhos, que esse conselho podendo, no caso do presidente, acatar ou não o que eles decidiram, tá, o conselho.
Conselho fala, o nome já fala conselho, né? Ele conversa com o presidente, enfim, chega a um consenso da linha de ação que vão tomar, se vale a pena, se não vale, enfim. Então o presidente ouviu o conselho, não quero fazer, realmente me convenceu, não quero fazer. Então tá aqui, ó. O presidente Michel Temer decide não decretar o estado de defesa. E a situação contrária, que ele decide declarar, ouve o conselho e fica mais persuadido ainda, mais convencido, decreta realmente. Então segue para o Congresso Nacional esse decreto, o precursor não me ajuda. Dentro de 24 horas, o presidente tem esse prazo para submeter o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que este Congresso decidirá, por maioria absoluta, a manutenção ou não desse decreto. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro do prazo de 10 dias contado do seu recebimento, devendo continuar funcionando o Congresso enquanto vigorar o estado de defesa. Tá? O Congresso recebeu, o Congresso decide manter o decreto. Caramba, gente, o Congresso decide manter o decreto. Tá? O estado de defesa terá vigência, tá? E não será superior a 30 dias, no máximo 30, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 30 e mais 30 uma única vez. Que é 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 é o estado de sítio na situação 1. Atenção nisso. E o Congresso não decide manter o decreto, né, do estado de defesa, cessa de imediato o estado de defesa. Estado de sítio, o PR, o Presidente da República, ouvidos o Conselho, eu tento decorar, mas é importante botar sempre código, tá? E o Conselho, agora não lembrei, ouvidos o CR e o CDN, tá? Solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave, de repercussão nacional, ou em situação da não eficácia do estado de defesa. O estado de sítio poderá ser prorrogado pelo prazo de 30 dias e não haverá limites para essa prorrogação. E a situação 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O estado de sítio poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão estrangeira. Poderá, tá vendo que eu até marquei aí para vocês? Então o Presidente da República relata as razões do estado de sítio, né? O Congresso Nacional, por maioria absoluta, faz a votação. Se correr tudo certo, o estado de sítio é declarado. Então isso é uma repetição, não vou ler, tá? Se quiser dar uma pausa aí no vídeo. O decreto de estado de sítio conterá 3 itens: duração do estado de sítio, as normas necessárias para a execução do estado de sítio e também quais são as garantias constitucionais que ficarão suspensas durante o período de vigência do estado de sítio. O Presidente da República, ele define quem será o executor das medidas específicas e também as áreas que serão abrangidas por essa suspensão das garantias constitucionais. Ele pode definir áreas, não precisa ser o Brasil todo, tá bom? E pode ser o Brasil inteiro também, tá bom? O executor das medidas específicas vai ser definido por ele. O Presidente da República quer solicitar autorização para decretar estado de sítio durante o recesso parlamentar? Pode. O recesso é quando está de férias a galera lá. Pode sim. Sendo que o PSF, que é isso, Renato? É o Presidente do Senado Federal, que também é o Presidente do Congresso Nacional, de imediato convocará de forma extraordinária o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. O Congresso Nacional é formado por 2 casas, que é a Câmara dos Deputados, deputados federais, e o Senado Federal, composto por senadores. Então, Renato, foi comoção grave de repercussão nacional ou foi uma medida tomada no estado de defesa, que essa medida, no caso, não foi eficaz? Sim, foi isso. Então, o que eu faço? A situação é estado de sítio. Tá? Decreto solicitando estado de sítio. Né? E quais serão as medidas, nesse caso, tomadas contra as pessoas, né, no estado de sítio? Tem aí, em conjunto, né, permanência obrigatória em local certo, detenção de acusados ou condenados por crimes comuns em edifício não destinado para tal função, né? Restrições relativas à inviolabilidade, ou seja, eu posso violar as correspondências, restrições relativas ao sigilo das comunicações, eu posso também ter acesso às comunicações, restrições relativas à prestação de informações, restrições relativas à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, posso fazer restrições nesse caso, estado de sítio, e suspensão de liberdade de reunião. Também
Estado pode também, tem essa suspensão dessas garantias constitucionais. Pode também fazer, a gente também sofre restrição relativa à busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos, né? O Estado tem domínio sobre isso. Se quiser pegar um serviço público para usar para qualquer fim que ele achar melhor, ele tem esse direito. Tá? Restrição à busca não, tá? Busca e apreensão em domicílio. O Estado tem qualquer domínio nesse sentido, tá? E também na requisição de bens. Importante que, desde que liberada pela respectiva mesa do Congresso Nacional, será permitida a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas casas legislativas. Tá? Então, esse caso é permitido desde que liberado pelos 5 componentes da mesa do Congresso Nacional. Estamos fechando o vídeo, o vídeo é grande, é um pouquinho chato, mas enfim, termo de lei é chato mesmo, mas é importante e cai na prova. Então, fechando aqui, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, também de dados e das comunicações telefônicas, exceto, salvo, no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, Código Penal, CP, ou Instrução Processual Penal, CPP, Código Processual Penal. Então, é inviolável tudo isso que eu já tinha falado, tá? Mas no caso de estado de sítio ou estado de defesa, né? Temos aí, ó, questão, nós podemos, já não funciona se eu tiver estado de defesa ou sítio. O Estado pode sim ter acesso, tanto nas correspondências como também nas comunicações telegráficas, tá? Correspondência de preso, não precisa estar em estado de sítio ou defesa, legalmente falando, não sei explicar mais, mas eu tinha estudado. O delegado, enfim, o presídio pode, por questão de segurança nacional, violar a carta enviada para o preso, tá? Só um adendo, né? E também dados, não fala nada, deve ser a parte de penal, né? E comunicações telefônicas, tá? Podem ser quebradas por ordem judicial, a inviolabilidade pode ser quebrada por ordem judicial ou por estado de defesa ou pelo estado de sítio. Pessoal, tem mais 2 coisas no final. Compartilhe os nossos vídeos, continue se inscrevendo. Muito obrigado, ative o sino para não perder nenhum conteúdo. O meu like, muito obrigado por assistir o vídeo até o final aí. Nosso simulado, não esqueça, 16 questões. Tá? Tô pensando aí marcar para sábado às 10 horas e encerrar meio-dia. Acho que é um horário bem legal. Tá? Quarta-feira ou quinta-feira devo estar publicando aí como é que vão fazer, se devem cadastrar e-mail de vocês. Tá? Fiquem aí ligados, tá bom? Tudo para trazer para vocês treinarem conhecimento, para vocês terem um bom resultado, e vão ter com certeza. Quero todo mundo formado aí, churrasco e formatura. Então, pessoal, ó, agora são 2 apostilas, tá? Naquele vídeo lá 17, onde está escrito sorteio, né? Escreva uma frase. Opa, galera animada aí, ó. Ele tinha até esquecido. São agora, pessoal, 2.800 inscritos e sorteio de 2 apostilas em PDF, tá? É mais fácil, menos custoso, tá? E aumenta a chance de vocês ganharem aí, tá bom? A galera aí, ó, nosso guru aí, mascote. Isso aí, o nerd aí, tá certo? Então, acabou aí. Muito obrigado, grande abraço para vocês, tudo de bom, bons estudos. Usem os comentários.